Olá, tudo bem? Vamos começar mais um estudo. Estão conseguindo acompanhar tudo direitinho, nenhuma dúvida, está tranquilo até agora? Perguntas nenhuma. O pessoal ou está afiado ou não está estudando, não sei o que está acontecendo, mas espero que estejam bem afiados, estejam estudando e que esses estudos estejam sendo úteis para todos vocês. Muito bem, hoje o nosso assunto é sobre dom de profecia. É um dos itens do fruto do Espírito Santo. Hoje nós vamos fazer um esquema um pouquinho diferente aqui, vocês já vão perceber a forma do nosso estudo. Então vamos lá. Dom de profecia. Primeiro, Deus, no princípio, logo na criação, Deus vinha e falava diretamente, se comunicava diretamente com Adão e com Eva. Eu tinha aqui o meu rebelde. Aí, pronto. Ele se comunicava com o homem face a face, diretamente. Depois do pecado, Deus não desistiu de manter contato com seus filhos. Ele tinha que conversar com eles, passar todas as informações para os seus filhos. Como foi feito isso? Uma das maneiras de Deus falar com seus filhos é o dom profético, o dom de profecia. Deus usa pessoas como seus profetas. É interessante que em Amós 3,7 diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, tudo aquilo que Deus ia fazer no dilúvio, por exemplo, antes do dilúvio, ele foi conversar com Noé. Noé foi um profeta. Falou: Noé, vou destruir o homem pelas águas, eu preciso que você faça um barco e que você dê um recado durante o período de construção. Então, tudo que Deus ia fazer, ele antes avisava os seus profetas. Então, esses profetas são muito importantes para a igreja. Agora, quais são as características que identificam o verdadeiro profeta? Como é que eu posso saber se uma pessoa é um profeta de Deus ou não? Então, vamos lá para o nosso estudo. Vamos orar antes, conversar com Deus e pedir orientação dele. Senhor nosso Deus, ao abrirmos agora a Tua palavra para aprendermos um pouco mais de Ti, pedimos as Tuas orientações, sabedoria dos altos céus, para que nós possamos compreender os Teus ensinamentos, pois nós queremos saber como identificar um verdadeiro profeta, como não sermos enganados pelas artimanhas do inimigo. Dá-nos sabedoria, esteja conosco durante este estudo, te pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, então vamos lá ao nosso estudo de hoje. Primeira coisa, qual, diz a Bíblia, seria um dos sinais do tempo do fim? Um dos sinais, o que tem de diferente? Vamos lá para Mateus 24:24. Hoje eu vou correr todos os versículos na Bíblia, não vou dar mais mastigado para vocês. E é para vocês pegarem o hábito de folhear a Bíblia mesmo. Então lá, Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão, presta atenção, olha só o que diz aqui, o que Jesus falou, Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Olha só, hein? Então, nesses tempos finais surgirão falsos cristos e falsos profetas. A gente tem muitos falsos profetas por aí, a gente tem acompanhado. Conforme vocês forem identificando melhor, conhecendo melhor a palavra de Deus, vocês vão identificar melhor quem é verdadeiro e quem é falso profeta. Então, um dos itens que Deus está chamando a atenção, quais seriam um dos sinais do tempo dos fins, é que virão falsos cristos e falsos profetas. E aqui eu não escrevi, mas vou colocar novamente para vocês. Operando grandes sinais e prodígios, fazendo curas maravilhosas, predizendo algumas coisas que vocês vão ver vão acontecer. E, se possível fosse, ele enganar até o povo escolhido de Deus, até aquelas pessoas que resolveram andar no caminho de Deus, se não conhecerem bem a palavra de Deus, vão ser enganadas. Agora, como que nós podemos saber se um profeta é verdadeiro ou falso? Como que a gente pode saber? 1 de João 4:1, vizinho ali do Apocalipse. Vamos lá para o vizinho do Apocalipse, 1 de João 4, 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Olha o que João escreveu para nós. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Provar se eles vêm de Deus. Muitos profetas têm saído pelo mundo afora.
Então, primeira coisa, provar se esses espíritos, os espíritos, se eles procedem de dar. Como é que eu vou provar o espírito? Vamos ver quais são as características de um profeta verdadeiro. 1 de João, nós estamos aqui no capítulo 4, versículo 2. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, ele é de Deus. Quer dizer, então, a primeira característica que nós temos para saber se essa pessoa está sendo orientada pelo Espírito Santo, né, pelo Espírito de Deus, é se ela aceita e confessa que Cristo veio em carne, viveu aqui no mundo, morreu pelos nossos pecados. Se a pessoa confessa isso, isso não é o suficiente, já é uma das características. Uma segunda característica está em Mateus 7, 15 a 23. Vamos lá, Mateus 7, voltando aqui um pouco, primeiro livro do Novo Testamento, Mateus 7, estou procurando aqui, hein? 15 a 23. Mateus 7, 15 ao 23. Olha o que diz, com relação aos falsos profetas que virão nos tempos dos fins. Olha o que Jesus diz. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, querem se aproveitar de você. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura as uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz o quê? Frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, a segunda característica importante para nós, a primeira, ele aceita e confessa Cristo, né? Ele veio em carne. Segunda, pelos frutos deles. A pessoa muitas vezes fala alguma coisa que você fica maravilhado, mas e quem é ele na vida particular dele? A gente tem visto aí grandes pregadores, grandes palestrantes, né? Mas que a ambição maior deles é as finanças, dinheiro. Estão querendo muito dinheiro, né? Então não são falsos profetas, não são guiados por Deus. Deus não ia mandar ninguém para ficar explorando o povo. Pelo menos se dizendo, né? Servo dele, a serviço dele, né? Deuteronômio 18, 21, 22. Vamos dar uma terceira característica. Deuteronômio é o quarto livro da Bíblia. Começando lá desde o princípio, né? Aliás, é o quinto livro da Bíblia, né? Deuteronômio 18, versículos 21 e 22. A minha Bíblia diz assim: se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, se não cumprir nem suceder como profetizou, essa é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou o tal profeta, não tenhas temor dele. Tem muitas pessoas profetizando coisas que elas não acontecem. Olha, o fim do mundo é 2000, era 2000, é 2020. Estão sempre profetizando e as coisas não se cumprem. Então, essa palavra, com certeza, não vem de Deus. Então, as profecias desse verdadeiro profeta, elas têm que se cumprir. Vamos ver. Então, já vimos 3 características. Confesse que Cristo veio em carne, pelos seus frutos os conhecereis, e as suas profecias se cumprem. São 3 características. Vamos ver mais algumas. Ainda aqui em Deuteronômio mesmo, capítulo 13, falta só um pouquinho aqui, versículos de 1 a 3. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal e prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, presta atenção, hein? Ele falou que ia acontecer e aconteceu. Agora, olha o detalhe. Se ele te disser, vamos após outros deuses que não conhecestes e sirvamos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Ele profetizou, deu certo, mas ele te leva para outros caminhos distantes de Deus. Se ele fizer isso com você, esquece. Se convidar para seguir outros deuses, esse é um profeta falso.
Nós temos que seguir somente o Deus verdadeiro, somente o que está na palavra de Deus, não o que as pessoas inventam. Lá em Isaías 8, outra característica importante, Isaías, capítulo 8, um pouquinho antes de Ezequiel, de Jeremias, Isaías 8. Isaías 8, 19 e 20. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos. Necromantes são aqueles que conversam com os mortos. Os adivinhos são esses que jogam cartas, jogam búzios. Quando falarem para vocês, consultai os necromantes, os adivinhos, que chilreiem, murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? Você tem que consultar essas pessoas? Não consultar a Deus. A favor dos vivos, se consultarão os mortos? Os mortos não sabem coisa nenhuma. Os mortos morreram, acabou, já estudamos sobre isso. Os mortos morrem, acaba, o espírito sai, volta para Deus, guardando uma caixinha lá, se ele guardar em algum lugar, e o corpo vai para a sepultura e ali apodrece. Então não tem que consultar ninguém, a gente tem que consultar somente a Deus. E como que consulta a Deus? Através da palavra dele, através da oração. Então, no versículo 20, que nós lemos, a lei e ao testemunho, se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alvo. Tem que estar de acordo com a palavra de Deus, não pode fugir. Ontem estava lendo sobre Saul. Saul primeiro ele mandou matar todos os necromantes, todos os adivinhos de Israel. Depois, no momento de desespero, depois de tanto ele andar nos caminhos errados, ele foi consultar Deus, Deus não respondeu. Quem que ele foi consultar? Uma necromante, uma mulher que fala com os mortos. Na realidade, quem fala com os mortos está falando com Satanás e seus anjos, não está falando com os mortos. Os mortos morreram, acabou. Uma outra característica, Daniel 10. Daniel 10, um pouquinho aí para frente de Isaías, Ezequiel. Depois de Ezequiel vem Daniel. Daniel 10, versículos 7 a 10. Olha o que diz aqui. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Ele estava tendo uma visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão. E não restou força em mim. Meu rosto mudou de cor e se desfigurou. Não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras e, ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Perceberam? Ele ficou sem força nenhuma, seu rosto mudou de cor, se desfigurou, ele reforçou, não retive força alguma, e já que não reteve força alguma, o que aconteceu? Caiu sem sentidos, com o rosto em terra. Caiu de cara no chão. Então, o que acontece quando uma pessoa tem uma visão? Elas são acompanhadas de fenômenos físicos. Tem pessoas que fingem ter fenômenos físicos, mas as visões não batem nada com a Bíblia. E tem pessoas que têm visões, mas não tem nenhuma alteração fisicamente. Você não percebe como essa pessoa está falando com Deus. Você percebe alguma coisa de diferente. Nós vamos falar daqui a pouco de uma profetisa e, de repente, ela parava a conversa e ficava olhando assim como que para o nada e ficava dura, não se mexia. Você podia passar a mão na frente dela, ela continuava com os olhos firmes naquilo que ela estava olhando. Se você pegasse um espelho e colocasse em frente ao nariz dela, não embaçava o espelho. Então tem que ter fenômenos físicos, não é? Muito bem. Que mulheres tiveram o dom de profecia na Bíblia? Vou começar por Êxodo 15 e 20. Êxodo 15, versículo 20, que no Êxodo, depois que eles saíram do Egito, na comemoração da travessia do Rio Vermelho, em que os egípcios morreram afogados, Êxodo 15, é o segundo livro da Bíblia, versículo 20, diz o seguinte para nós. A profetisa Miriam, irmã de Arão e de Moisés, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborim e com danças. Então, Miriam foi uma profetisa. Juízes 4:4 fala de outra mulher. Depois de Deuteronômios, Josué, depois de Josué vem Juízes. Juízes 4, capítulo 4, versículo 4.
Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Outra mulher que também foi profetisa, ela julgava Israel naqueles tempos. Lucas 2,36, o nascimento de Jesus. Quem profetiza? Que profetiza que estava ali acompanhando o nascimento, ou melhor, a apresentação de Jesus no templo. 2, versículo 36. Havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asa, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos depois que se casara, e que era viúva de 84 anos. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. Ela era uma profetisa e ela estava aguardando a vinda do Messias. Ela acreditava na vinda do Messias e estava lá aguardando. Atos 21 fala de não uma profetisa, mas 4 profetisas. Atos, capítulo 21, versículo 8 e 9. No tempo de Paulo, né? Vou ler o 7 também. Quanto a nós, Paulo, seguindo viagem, né? Concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, né? Onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7 diáconos, né? Diáconos escolhidos lá no comecinho do livro de Atos, ficamos com ele. Ele tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Então, Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Olha quantas mulheres foram mencionadas como profetisas na Bíblia, né? Agora, uma perguntinha importante para nós, né? Quais são as características da igreja que teria o verdadeiro dom de profecia no tempo do fim? Apocalipse. Falou em tempo do fim, vamos para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Olha só, hein? Vocês têm que grifar na Bíblia de vocês. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem é o dragão? Satanás. Quem é a mulher? A igreja verdadeira. Quando ele fala de mulher vestida de escarlate, de púrpura, de escarlate, está falando da mulher da igreja que não segue os ensinamentos de Deus. Quando ele fala só mulher, ou mulher vestida de sol, está falando da igreja verdadeira. Então, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Legal. E onde que entra o dom de profecia? Apocalipse 19, 10. Vamos lá. Apocalipse 19, versículo 10. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso. João se prostrou diante do anjo, né? Vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o quê? É o espírito de profecia, é o dom de profecia. Então, o espírito de Jesus que foi mencionado lá em Apocalipse 12, 10, é o espírito de profecia. Agora, uma pergunta meio difícil. Vocês não são adventistas, não vão saber de nada disso, mas vão aprender agora com a gente, né? Por que é que os adventistas do 7º dia aceitam que o dom de profecia se manifestou através do ministério de Ellen Golden White? Né? O que vocês acreditam em Ellen White como uma profetisa? Vamos ver algumas características dela, que nós já vimos lá quais são as características de um verdadeiro profeta. Na primeira, seus ensinos são fundamentados na Bíblia. Você não pega textos bíblicos, aliás, desculpa, vocês não pegam textos que ela tem escrito ou falado nas suas pregações, em que a Bíblia não é o fundamento, não é a base dos seus estudos. Outra característica, ela exalta a pessoa de Cristo. Ela confessa a Cristo que ele veio em carne, que ele viveu e morreu aqui na terra, morreu pelos nossos pecados e hoje é nosso intercessor nos céus. Ela também teve cumprimento de profecias. Ela escreveu muita coisa nos anos 1890, 1900, 1910, que estão se cumprindo. Então, nós vamos ter que mostrar algumas coisas para vocês com relação a isso. Os frutos positivos em sua vida. O testemunho que ela dava era um testemunho de uma verdadeira
de um verdadeiro cristão, de uma pessoa verdadeiramente cristã. Não tem nada que a desabone. Você pode pesquisar à vontade, você não vai achar nada que a desabone. Outra coisa importante, adventistas e não adventistas aceitam os seus escritos como inspirados. Às vezes você vai, acontece às vezes com a gente, né? A gente vai a uma consulta médica e o médico começa a te dar umas orientações. Você, peraí, eu já li isso em um livro. Tem um livro aqui que eu queria até mostrar para vocês, que ela escreveu e eu uso muito, eu consulto muito. Esse aqui, ó, Conselhos sobre o Regime Alimentar. Já fui em médicos, já aconteceu de ter ido alguns médicos assim, que começaram a falar algumas coisas. Olha, você tem que mudar a sua alimentação, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Onde vocês pegaram essas informações aqui? Médico nenhum fala sobre essas coisas. Ah, tem uma escritora cristã chamada Ellen White, que escreveu um livro chamado Conselhos sobre o Regime Alimentar. Foi lá que eu aprendi. Você já deve ter visto alguma coisa desse sentido. Então, adventistas e não adventistas aceitam seus escritos como inspirados. Sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e com a lei de Deus. Então, nada que a desabonasse. Agora, qual é a nossa segurança nesses dias finais? Segunda Crônicas 20:20 vai nos dizer. Segunda Crônicas está logo depois de Reis. Nós estávamos lá em Juízes, Samuel, Reis, depois vem o livro de Crônicas, né? Estou meio lerdinho aqui para achar lá. Segunda Crônicas 20:20. Segunda Crônicas 20:20. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao sair ele, pôs Josafá em pé e disse: Ouvi-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Agora vê o que interessa para a gente aqui desse texto. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crer em Deus? Estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, nós temos que crer no Senhor nosso Deus e nós vamos estar seguros. E se nós crermos nos nossos profetas, tanto os profetas que escreveram a Bíblia, como os profetas deste tempo que preenchem aqueles requisitos que nós já estudamos, então nós vamos prosperar, não significa financeiramente, não necessariamente financeiramente, mas em termos de conhecimento espiritual, em termos de saúde, né? Em termos de termos um caráter mais semelhante ao caráter de Cristo. E o último texto, 1 Tessalonicenses 5:20. Vamos lá para o Novo Testamento, Tessalonicenses, depois de Coríntios, Gálatas, Efésios. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. Olha o que diz esse texto. Não desprezeis as profecias, não desprezeis as profecias. Nós não podemos deixar de lado as profecias que nós temos ouvido, tanto as que nós vemos na palavra de Deus, como profecias de profetas sinceros, honestos, que andaram ou andam no caminho de Deus. Se estiverem profetizando, se eles preencherem aquelas características, se não forem falsos profetas, se não estiverem te induzindo para o erro, então são inspirados por Deus. Com isso, nós tivemos uma visão geral do que é o dom de profecia, quem é Ellen White. Interessante que eu vou mandar para vocês uma pequena biografia de Ellen White, só uma página, para não cansar ninguém aí, não sei que ninguém tem tempo para muita coisa, só para ter uma noção de quem é ela, para vocês verem. Ela sempre fala que o que ela escreveu não era para complementar a Bíblia, é uma luz menor apontando para uma luz maior, a Bíblia, a palavra de Deus. Ela ajuda muito a ter alguns esclarecimentos. E o nosso próximo estudo vai ser sobre alguma coisa que muita gente não gosta de conversar, que é o dízimo. Então, nós vamos tocar nesse assunto, vamos conversar. Então, vamos fazer a nossa oração agora para que possamos encerrar nosso estudo. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por esses momentos em que passamos estudando um pouco mais sobre o dom de profecia, aprendendo sobre o dom de profecia, vendo quais são as características de um verdadeiro profeta, inspirado por Ti, dirigido por Ti. Não permita que nós sejamos enganados. Que Teu Santo Espírito oriente-nos e nos dê sabedoria para que não criamos em qualquer espírito que aparece, mas que possamos
ver os seus frutos, que possamos testar esses espíritos para ver se realmente eles são inspirados por ti. Dá-nos sabedoria dos altos céus, continue a abençoar o lar de cada um de nós e proteja-nos também contra essa pandemia que está reinando no mundo. Fica conosco, pedimos por Jesus. Amém. E Deus abençoe a cada um de vocês que participa aqui dos nossos estudos e que possam ser sempre dirigidos por Deus. Até nosso próximo estudo.